Bom, Brasil, ontem eu trouxe aqui na abertura do programa uma entrevista exclusiva, que é a única que ele deu sobre este tema. Conversei com o comandante-geral da Polícia Militar do Estado de São Paulo sobre o assassinato da soldado Juliane, da PM Juliane. O comandante Coronel Salles não se pronunciou sobre este assunto pessoalmente. Ele deu uma única entrevista exclusiva que foi para nós no dia de ontem. Você pode ler essa entrevista exclusiva no blog A Protagonista. Coloca aí, Júnior. Lê aí, Júnior, que eu tô meio cegueta, não lembro direito o título. Vamos lá. A soldado Juliane deu a vida para honrar seu juramento. Entrevista exclusiva com o comandante da PM de São Paulo. Bom, por que eu fiz essa entrevista ontem, quando o comandante Coronel Salles e eu, os dois, fomos agraciados com uma mesma medalha militar. Tivemos a honra de sermos agraciados com a medalha do centenário do Batalhão de Polícia Militar do Interior, no estado de São Paulo. Porque eu já sabia das reportagens que sairiam em decorrência da divulgação do boletim de ocorrência sobre a morte da soldado Juliane. Havia ontem delegados da Polícia Civil lá. Alguns repórteres têm esse boletim de ocorrência, eu tenho esse boletim de ocorrência comigo, e há algumas reportagens absolutamente infelizes, não só infelizes como inverídicas, dizendo que os últimos momentos de vida da soldado Juliane foram na farra e na balada. Não foram. Foram na tortura e na humilhação, e ela acabou sendo baleada dentro de um porta-malas. Ser baleada dentro de um porta-malas não é uma balada, não é uma farra, se chama tortura. E é uma coisa bem grave. Eu pedi que o coronel analisasse a ação, porque depois de ler o boletim de ocorrência, em que se vê que o crime da soldado foi levar a sério o juramento que todo policial militar faz, eu já sabia que iriam surgir pelas costas aqueles boatos que o comodismo faz muita gente espalhar. Há em determinados lugares, é muita ingenuidade você dizer que é policial. Quem é que manda? É o Estado ou é a bandidagem? No momento em que policial começar a se curvar para infrator da lei, nós estamos perdidos. Thomas Hobbes dizia que a única razão de existência do Estado é que nós abrimos mão da nossa liberdade para evitar a morte violenta. Um policial deve ter orgulho de dizer que é policial em qualquer lugar. E os policiais militares do estado de São Paulo fazem esse juramento e fazem o juramento de defender a honra, a integridade física dos outros e da pátria, inclusive com a própria vida. E foi por isso que eu fiz essa entrevista, porque eu sabia que esses valores seriam questionados por uma sociedade que não tem mais valores, que acha aceitável você dizer que um policial deve abaixar a cabeça para bandido, que existe território de bandido. Isso não existe. Isso não existe. O território é do Brasil, é da nação brasileira. E o braço armado do cidadão brasileiro é a polícia. Ponto. Isso posto, muita gente ficou perguntando: mas e os direitos humanos? E eu vi muita gente falar, vi uma reportagem, inclusive, falando: os direitos humanos têm de ser acionados. Como assim? As entidades de direitos humanos que são sérias, elas agem per si, e é o artigo 29 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, a obrigação que os cidadãos têm para com a sociedade em que vivem. E como elas haviam, sim, agido e se manifestado e se posicionado.
mas esses posicionamentos não foram reverberados o suficiente, creio eu, resolvi também trazer aqui uma dessas manifestações e escolhi esta em especial, por quê? Porque vem de uma pessoa que eu sei que não só fala as coisas, como na hora do sacode, na hora das decisões difíceis, é um homem de ação. É um homem que se posiciona e que faz as coisas corretas, porque eu já presenciei ao longo de 20 anos. Eu trouxe aqui a palavra do doutor Ariel de Castro Alves. Doutor Ariel é advogado, já ocupou diversos cargos. Deixa eu até olhar aqui qual é o cargo que o doutor Ariel está ocupando agora. Nós fomos colegas na Faculdade de Direito do Largo São Francisco. Ele é defensor dos direitos humanos e coordenador da Comissão da Infância e Juventude do CONDEP de São Paulo. Eu pedi a ele que enviasse especialmente para a gente a manifestação dele sobre o assassinato da PM Juliane. Nós vamos ouvir agora. Lamentamos profundamente o assassinato da policial militar Juliane dos Santos Duarte, de 27 anos. Trata-se certamente de um crime estarrecedor, inaceitável, que merece repúdio de toda a sociedade. Como defensores de direitos humanos, defendemos, acima de tudo e principalmente, o direito à vida e lutamos contra qualquer forma de violência, injustiça e discriminação. O desaparecimento e a morte da PM Juliane faz parte de um contexto de crescente violência urbana e insegurança pública. O ataque contra a jovem servidora pública da segurança pública é um ataque contra o Estado de Direito e contra todos que defendem a legalidade, a justiça e também os direitos humanos. Os policiais que atuam corretamente no exercício de suas funções são fundamentais defensores de direitos humanos acima de tudo. Nos colocamos à disposição dos seus familiares e amigos, visando cobrar e acompanhar uma rápida elucidação do crime e punição dos autores. A existência do crime organizado se configura numa das mais graves violações de direitos humanos no Brasil, porque subjuga, explora, tortura e mata pessoas, principalmente os jovens que vivem nas regiões periféricas das cidades. Devemos ressaltar que as forças policiais também devem atuar com respeito e regularidade durante as investigações na comunidade de Paraisópolis. Essa, inclusive, será a melhor forma da polícia poder contar com a confiança e o apoio dos moradores da região com a finalidade de esclarecer rapidamente o assassinato da policial. Ariel de Castro Alves, advogado, conselheiro do Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa Humana e coordenador da Comissão da Infância e Juventude do CONDEP, também membro do Movimento Nacional de Direitos Humanos e do grupo Tortura Nunca Mais. Bom, essa é a manifestação do Ariel e eu peço que vocês prestem, não sei se vocês prestaram atenção em um trecho em especial, que eu acho de fundamental importância, em que ele, que é um homem militante dos direitos humanos, desde que a gente era moleque na faculdade de Direito, deixa uma coisa bem clara. O policial militar é, em essência, o maior defensor dos direitos humanos na nossa sociedade, porque ele é quem tem a vocação e o único profissional que faz o juramento de dar a própria vida para defender o direito humano mais importante, que é a vida dos demais cidadãos. Então, a gente tem aqui um ataque terrível a todos nós que formamos o Estado brasileiro. E esse ataque tem sido visto assim pelas pessoas que militam na área de direitos humanos.
Por isso é inaceitável qualquer tipo de tentativa de debochar dessa moça, de debochar da memória dela, de tentar achar pelo em ovo no direito que ela tinha de se divertir durante as suas férias, o preconceito que existe com o fato dela ser pobre e frequentar um bar na favela, sim. Porque vocês vejam o salário dessa moça. Ela não era um político corrupto que pode ir nos melhores restaurantes se divertir. Não, ela se diverte de acordo com o salário que ela tem. Ela frequenta os lugares junto com os amigos dela e ela tem esse direito. Tinha. E a vida dela foi ceifada pelo simples fato dela ser quem é. Não podemos ser uma sociedade que se acomoda com o fato de um policial não poder se identificar como policial. E acha que é normal um policial não se identificar como policial e um bandido se identificar como bandido. Não podemos ser ovelhas do crime organizado. Isso não pode ser aceitável para a sociedade brasileira. Não podemos aceitar isso. Isso não pode ser aceitável e ponto. Essa moça pagou com a própria vida pelo ato de levar a sério servir uma sociedade que acredita piamente no banditismo como forma de governo. Quero agradecer aqui muito por terem divulgado a entrevista que eu fiz com o Coronel Salles, comandante-geral da Polícia Militar do Estado de São Paulo, o Danilo Gentili. Coloca aí, Júnior. Danilo Gentili, que divulgou aqui a entrevista, valeu bastante. Danilo, quero colocar também aí o vereador de São Paulo, Fernando Holliday, que também divulgou a entrevista que a gente fez. Muitíssimo obrigada. E quero dizer o seguinte, há alguns rumores de que a soldado Juliane não teria seguido o procedimento. Não li até agora qual é o procedimento que ela não seguiu, em que manual, em que livro que está esse procedimento e qual é a fonte. A minha fonte, eu digo, está aí, deu a cara, é o comandante da Polícia Militar do Estado de São Paulo. As outras nem aparecem e nem dizem qual é o procedimento. O nome disso não é informação, é